Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Muito bem. Hoje estou aqui para fazer a correção das páginas 13 a 15 do caderno de atividades, tá bom? Peguem aí comigo, por favor. Sobre o assunto, regência verbal, que eu expliquei para vocês na aula ao vivo. Então, vamos lá. Analise as frases a seguir e explique o sentido expresso pelas palavras em destaque. Depois classifique os verbos em transitivos diretos, que são aqueles que precisam de complementos sem preposição, e indiretos, que precisam de complemento com preposição. Então, nós temos aqui o agradava, que significa fazer carinho, VTD. Na B, agradaram, satisfazer, VTI. Na C, aspirei, é inspirar o ar, VTD. Na D, aspiram, é desejar, VTI. Na E, assistia, de cuidar, VTD. E na F, assistiram, ver, VTI. Substitua o verbo destacado pelo que está indicado entre parênteses, fazendo as adaptações necessárias. Depois de muitos dias de viagem, os ciclistas chegaram a uma vila. Não há crase aqui. Os alunos não aceitaram o novo regulamento. Ficará: os alunos não obedeceram ao novo regulamento da escola. Joana esqueceu os amigos depois de tanto tempo. Joana se esqueceu ou esqueceu-se dos livros no banco, aqui é facultativo. Hoje é triste assistir a alguns programas de televisão, esse A é puro. Marta prefere abacaxi a abacate, também não tem crase. O comerciante pagou ao menino com algumas guloseimas. Nossa campanha visa ao fim do desperdício de alimentos. Todos sabiam que ela queria muito aos sobrinhos. Então, aqui a ideia de queria muito bem está subentendida, mas está presente ali naquele contexto. Circule a regência correta. Muito bem. Na A é o, na B o do, na C o ao, na D o ou, na E o, na F ao, na G ao e na segunda vez também ao. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal e corrija as incorretas. Muito bem. Nós vamos assinalar a letra C como correta e vamos corrigir as demais. Então, a primeira fica: ao regressar à escola, A com crase, viu os amigos. Dirija-se ao próximo caixa. Eu sempre assisto a filmes de terror, esse A puro. Ela pagou aos empregados. Depois, no 5, corrija as frases a seguir. O jovem pintor aspirava à fama e sonhava com ela. Esse A fama, esse A é com crase. Os cães gostam do garoto e obedecem a ele, sem crase. Temos o direito de concordar com sua posição ou discordar dela. O jogador inglês experimentou a nova chuteira e gostou dela. Depois, analise as duas orações considerando a norma padrão de linguagem. Em seguida, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Temos, na ordem correta ficará falsa, falsa, verdadeira, verdadeira. Na 15, nas orações a seguir, a regência verbal está em desacordo, incorreta, com a norma padrão. Corrija-as. Temos na A, Roberto namora Rita. Isso aqui é interessante eu comentar com vocês. No dia da explicação eu não falei a respeito do verbo namorar, que é um verbo especial. É muito comum no dia a dia as pessoas falarem: Elisa namora com João. Comum no dia a dia.
informal. De acordo com a norma culta, quem namora não namora com alguém, namora alguém. Ele é um verbo transitivo direto, então ele não rege, ele não pede a preposição com. Quem se casa, presta atenção, olha o se casa com alguém. Agora, quem namora, sempre namora alguém. Então, o correto é Elisa namora João ou Elisa namora o João. Agora, com João, não. Então, o certo aqui fica Roberto namora Rita. Obedeça sempre aos professores. Juliana prefere o doce ao salgado. É aquela questão do dia a dia que a gente falou também, comum, que as pessoas falam assim muito, né? Prefere mais, prefiro doce do que salgado. Às vezes não coloca o mais, mas esse do que aparece, incorreto. Prefere o doce ao salgado. Hoje vamos ao teatro. Débora aspirou o pó da rua. A criança prometeu obedecer aos pais daquele dia em diante. Muitos aspiravam ao cargo de treinador, que aqui o sentido é diferente da letra E, porque é desejar. Já perdoamos aos nossos inimigos. João pagou o carro. E depois acrescente uma preposição em cada frase, adequando-a à norma padrão. Helena expôs ideias com que os ouvintes concordaram. Para saber a preposição aqui, você tem que olhar o verbo que está depois. Quem concorda, concorda com alguém, por isso que usou com aqui, tá? Jaime é a pessoa de que ninguém discorda, mesma coisa. Quem discorda, discorda de alguém. A peça a que Mariana assistiu é Hamlet. Então, preste atenção. Esse assistiu com o sentido de ver. Quem assiste com o sentido de ver, assiste a alguma coisa, tá bom? E por último, leia o texto a seguir e responda as questões. A questão proposta. Qual é o sentido do verbo assistir no título da notícia? Tem o sentido de ver. Como ele se classifica quanto à transitividade? Obviamente, ele é VTI, verbo transitivo indireto, porque ele rege, ele pede a preposição a. Muito bem, terminamos aqui a nossa correção. Façam os acertos no CA, qualquer dúvida é só falar, tá bom? Beijo!